quiserem ocupar algum lugar aqui à frente, podem fazer. Eu estou a ver, por exemplo, ali, o José, o Eduardo, o Vitor, não é? O Vitor não toma nada para educar, não é? O Henrique, não é? Aqui é a mesma coisa, depois vai fazer um bocadinho, podem ocupar até o cantinho mais de frente. Vou ver quem sabe as linhas, tenho para não parabéns. Vamos então dar início. Queridos irmãos, temos o prazer e a honra de receber aqui dois irmãos. Ambos são dirigentes, não é? São dirigentes também ligados ao movimento espírita brasileiro e Brasil, Portugal, França, Itália e Japão. Nacionalidades que são ultrapassadas pelo universalismo da nossa doutrina, da doutrina dos espíritos. O Alírio já é, salvo erro, a terceira vez que vem a esta casa. A última vez que cá esteve foi com a caravana espírita. Foi realmente maravilhoso, não é? Mostrou-se aqui a sua experiência e o seu carinho muito grande. O Alírio, como podem estar lembrados, é médico e psicoterapeuta, com responsabilidade, digamos assim, dentro do movimento espírita brasileiro. Ele é vice-presidente da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, vice-presidente administrativo, portanto tem a designação relacionada também com a administração da própria Federação. Temos também um jovem, que é o Matheus Henrique Zamorim, tem apenas 22 anos, é neto de espíritas, filho de espíritas, nomeadamente até espíritas que fundaram centros no Brasil. Portanto, ele já nasceu dentro da doutrina. O mais provável é que antes de ter reencarnado já tivesse responsabilidades dentro da doutrina. E agora aqui apenas vem plasmado no plano físico, não é? Ora, ele estuda Direito e é o coordenador da área, coordenador da área de estudo da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. A ideia desta federação é uma coisa realmente espantosa. O que é que eles fazem? Têm os blocos diretivos, não é? E depois associam jovens que, desde muito novos, ou nascem dentro da doutrina, ou desde novinhos estão dentro do DIGE, e associam-nos à direção. Olhem isto. Jovens têm 20, 21, 22 anos e começam a ser coordenadores de serviço, coordenadores de trabalho, em que já estão a apostar na juventude, estão a garantir uma continuidade do rigor e uma continuidade do trabalho em que o Espírito é chamado. Realmente nós não nos tratamos com a cabeça, e realmente uma coisa fabulosa. É uma ideia também de os nossos jovens mais velhos, os 15, os 16 anos, alguns deles que já estão nesta casa há 2 e há 3 anos, poderem já constituir-se como um embrião dentro da cultura espírita e dentro da administração do estudo. Porque o espiritismo é estudar, é inovação, é vida e é futuro. Portanto, começar a associar os jovens aos processos de decisão, aos processos de responsabilidade, para a sua preparação para o futuro. Garantir o futuro da doutrina. É uma coisa espantosa, não é? Eu achei que a ideia é realmente uma coisa impressionante. E então, não vamos estar aqui a demorar muito mais. Os nossos convidados, nós realmente esticamos ao máximo. Esticar, ou seja, acabamos por solicitar o maior contributo que os seus corações dão, e dão com certeza com muita liberalidade. Posto isto, antes de passar a palavra ao nosso querido Alírio, vamos pedir ao Mateus que faça a prece de abertura desta nossa reunião. Boa noite a todos. Vamos orar. Fechando os nossos olhos, mentalizando a figura de Jesus a nos envolver neste instante. Nosso mestre amigo, modelo e guia da humanidade que se aproxima de nós em nossa intimidade, dizendo-nos a cada um: filho, filha, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós nos entregando, com os corações abertos,
e com as mentes atentas ao olhar do Mestre, dizemos assim: Senhor, gratos somos pela oportunidade que temos de conhecer-te redivivo através da doutrina dos Espíritos. A nossa gratidão, Jesus, pelo vosso amor que nos embala neste instante e pela alegria de pertencer a uma casa espírita, a uma casa de amor que nos oferece o pão da vida. Auxilia-nos, Mestre amigo, a fim de que possamos nos alimentar deste pão que sacia nossa fome mais íntima. Ajuda-nos a beber desta água da vida eterna, da fonte inesgotável do amor divino, a fim de que nunca mais tenhamos sede, Senhor, a sede de Ti, a sede de nós. Ampare-nos durante a nossa reunião, para que os conceitos apresentados possam ser úteis à nossa vivência como espíritos imortais, ao nosso crescimento em direção a Ti. Abençoe-nos a cada um de nós e dai-nos a vossa paz, hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Na noite de hoje nós vamos refletir sobre o tema significado das leis divinas em nossas vidas. Trata-se de um tema muito significativo, porque é o grande objetivo da doutrina espírita, conforme os benfeitores disseram a Allan Kardec na questão 627 do Livro dos Espíritos. A questão 625, Allan Kardec pergunta qual o espírito mais puro que Deus colocou sobre a face da terra para servir de guia e modelo para a humanidade. E a resposta é uma única palavra: Jesus. Então, Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, é aquele Espírito que foi designado por Deus para nos levar até Ele, conforme Ele mesmo ensina: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós tivemos durante 2000 anos, somente 300 anos de cristianismo puro, cristão. Os 300 primeiros anos, o legado do Mestre esteve presente na vida dos habitantes da terra, que cultivaram as virtudes cristãs. Quando o cristianismo se uniu ao paganismo romano e se tornou a Igreja Católica Romana, nós começamos a ter distorções no pensamento de Jesus. E aquilo que Jesus veio para nos ensinar, que são as leis divinas, ficou esquecido e colocado em segundo plano. Na verdade, as religiões cristãs, de um modo geral, não abordam as leis divinas. Inclusive, tentam negar uma lei divina fundamental, que é a lei da reencarnação. No século XIX,
nós tivemos o advento do Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, e na questão 627, Allan Kardec pergunta se Jesus é o nosso modelo de guia, conforme a questão 625 se reporta. Ele pergunta qual é a utilidade do ensino dos espíritos superiores que vieram no século XIX e nos legaram, a partir das comunicações mediúnicas codificadas por Allan Kardec nas 5 obras básicas, a doutrina espírita. Qual é o sentido disso tudo? E na questão 627 está muito claro que o grande objetivo dos espíritos superiores foi de ensinar aquilo que Jesus ensinou através de parábolas, de forma alegórica. Já os espíritos superiores vieram trazer de uma forma muito clara. Eles colocam lá na questão 627, que é uma resposta um tanto longa, que o grande objetivo é de explicar como funcionam as leis divinas. E na noite de hoje nós vamos refletir juntos sobre o significado dessas leis em nossas vidas. Nós temos trabalhado isso no projeto Espiritizar. Nós estamos vendo aqui na tela o projeto Espiritizar, que, como o nosso autor disse, nós tivemos aqui numa caravana alguns anos atrás, tem como objetivo desenvolver a tríade sugerida pela mentora Joana de Ângeles: qualificar, humanizar e espiritizar. Nós temos o slogan: qualificar, humanizar para espiritizar. Temos um site na internet que é o www.espiritizar.org. Nesse site vocês encontram uma série de materiais, estudos reflexivos acerca das leis divinas. Temos já disponível no site o estudo de 9 módulos de estudo reflexivo sobre as leis divinas, trabalhado em cada módulo uma lei. Nós estamos atualmente desenvolvendo o significado das leis divinas nas relações sociais. Nós já trabalhamos a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei da reencarnação, a desencarnação. Esse conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, temos lá um seminário de 14 aulas de 1h30 sobre o significado das leis divinas em nossas vidas. Nós vamos fazer apenas um resumo aqui hoje. Basta acessar esse site, que é o espiritizar.org, www.espiritizar.org, e vocês assistem gratuitamente. Basta ter internet rápida em casa. Primeiramente, vamos refletir. Qual é o propósito existencial do espírito imortal? A missão que ele traz na sua consciência. Todos nós somos espíritos imortais. Estamos momentaneamente encarnados no corpo físico. A pergunta é: qual é o nosso propósito? Qual é a razão de ser, de estarmos aqui? Aqui, momentaneamente no corpo. A resposta a essa pergunta está na questão 115 do Livro dos Espíritos, uma das questões tronco do Livro dos Espíritos, que aborda uma série de conceitos que depois vão ser desdobrados em outras questões da obra. Allan Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? A resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram
a pura e eterna felicidade. Vejamos na primeira parte dessa resposta a importância dela e o significado dela para todos nós. Qual é o nosso grande propósito? O nosso grande propósito é exatamente chegar progressivamente à perfeição. Como que vai acontecer isso? Pelo conhecimento da verdade. Então, o conhecimento da verdade nada mais é do que a verdade são as próprias leis divinas que existem na nossa consciência, que nós podemos chamar da verdade. E nesse conhecimento nós vamos nos aproximando de Deus. E haverá uma consequência de tudo isso, que é a pura e eterna felicidade. No primeiro momento, uma felicidade relativa e, posteriormente, a chamada pura e eterna felicidade. Como que isso vai acontecer? Vamos ver na segunda parte da resposta. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então nós temos esse compromisso, é um compromisso do espírito imortal, seja encarnado, seja desencarnado, mas quando nós estamos encarnados, nós vamos passar pelas provas para adquirir no mundo físico esse conhecimento. Então, o grande objetivo de nós estarmos aqui não é para que nós simplesmente vivamos de forma materialista, como a maioria das pessoas, inclusive muitos espíritos, vivendo para ter os nossos euros na conta bancária, para comprar isso, comprar aquilo, e não para obter o conhecimento e as virtudes do espírito imortal que vão nos servir para sempre. Esse é o grande objetivo. Então, por isso que uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que está assinada na própria consciência. Outros murmuram, se revoltam contra essas provas. E aí, o que vai acontecer? Um afastamento da perfeição e da própria felicidade. Podemos dizer que as consequências serão o próprio sofrimento gerado pelo afastamento das leis divinas e, consequentemente, de Deus. Dessa resposta, nós tiramos essa reflexão aqui. Então, nós temos a submissão, que é o espírito imortal que faz esforços para desenvolver em si mesmo as virtudes da humildade, mansidão, obediência e resignação, e se entrega submisso às leis de Deus. Isto é, submete-se ao dever consciencial de realizar a missão que traz íncita em si, aproximando-se gradualmente do Criador, até poder dizer como Jesus: estou no Pai e o Pai está em mim, adquirindo o direito de usufruir a pura e eterna felicidade da onipresença amorosa de Deus em si mesmo. Então, esse é o processo da submissão. Nós fazermos esforços para desenvolver as virtudes, nos submetendo às leis de Deus. O murmúrio, que é a revolta contra esse processo, é um processo circunstancial de revolta insubmissa ao propósito existencial, que pode durar mais ou menos tempo e ter diferentes graus de manifestação. Esses graus variam desde o vazio existencial, passando pelo abandono existencial, podendo chegar até o estágio do isolamento existencial, ao ponto de tentar perseguir Deus em si mesmo e principalmente nos outros, numa tentativa vã
que negaram os mandamentos que Jesus nos ensinou, processo este gerador por morte. Então, quando a pessoa se insurge contra esse propósito que todos nós trazemos na nossa consciência, ela vai gerar para si mesma um estado de vazio existencial. Hoje, grande parte da humanidade se encontra envolvida nesse vazio, com todas as consequências geradoras desse vazio, geradas por esse vazio. Por exemplo, as doenças de caráter emocional, depressão, ansiedade, transtorno do pânico, fobias. São vários os problemas hoje que a humanidade se encontra exatamente pelo materialismo que tem caracterizado as nossas vidas. Então, vazio existencial, depois a pessoa adentra ao abandono existencial e pode chegar ao isolamento existencial. As pessoas que se trancam nos quartos fechados, com tudo escuro, num processo de depressão, elas estão externando aquilo que vivenciam na sua intimidade. Essa negação de Deus e das leis divinas pode ser evidente ou mascarada. Ela vai ser evidente quando a revolta e a rebeldia do espírito se manifestam de forma bem clara e evidenciada. Quando a pessoa está muito revoltada, muito claramente, isso é a forma evidente. E a forma mascarada é quando o espírito se revela de uma forma em que pode parecer uma submissão, mas como há um foco no parecer e não no ser, o processo é falseado em si mesmo. Então, a submissão mascarada é quando a pessoa se coloca como boazinha, como uma pessoa muito cumpridora dos mandamentos divinos, mas isso tudo no nível do parecer e não do ser. Para melhor compreensão, vamos adentrar um pouco mais nessa questão das leis divinas e do significado delas em nossas vidas. Nós estamos vendo aqui um gráfico onde aparece no primeiro círculo as palavras eu, espírito e mortal. Logo em seguida vem um outro círculo, leis divinas. Depois, no topo desse triângulo, nós temos Deus. E no centro, entrega e ação. Então, como funciona isso? Nós podemos conversar um pouco? Vocês topam? A gente tem um bate-papo e daqui a pouco vai ter muita gente dormindo em vez de assistindo a palestra. Nós fazemos isso lá no projeto Espiritizar, nós chamamos de palestras reflexivas conscienciais. Nós propomos perguntas, vamos respondendo e fica um trabalho mais dinâmico e mais próximo de nós. Vejamos, nós temos aqui uma tríade: eu, espírito imortal, leis divinas e Deus. Uma pergunta para nós refletirmos: é possível nós mudarmos Deus? Não, né? Não é possível mudar Deus, porque Deus é o Criador do universo, é imutável, é a grande energia criadora de tudo que existe, da vida, do universo e das próprias leis divinas. É possível nós mudarmos as leis divinas? Eu não gosto dessa lei, eu quero outra. Possível? Não, também não é possível. Porque as leis divinas existem, conforme está no livro dos Espíritos, de toda a eternidade.